Bom dia! Hoje, o nosso Jornal Clube, nós vamos apresentar o trabalho com o título Os Impactos das Mudanças Climáticas na Saúde da População. O grupo é composto pela Ilana Freire, pela Larissa Oliveira, pela Lina Bona, pela Renara Cerqueira e por mim, Maria Monassi. Então, a primeira parte, que é o que, é relacionado com a introdução. Então, as mudanças climáticas são definidas como alterações no clima que ocorrem, persistem e são observadas por décadas. Podem se originar de eventos naturais ou atividades antrópicas. Ele informa também que essas atividades antrópicas, elas acabam interferindo no ecossistema, e aí começam a aparecer doenças como, por exemplo, o aumento de doenças advindas desses ecossistemas, como a febre amarela, dentre outros. A dengue, principalmente a dengue, por conta dos mosquitos, que aí tem um aumento na quantidade, dessas doenças, e por conta disso acaba interferindo na saúde da população. Agora quem está falando é a Renara, e a gente vai tratar um pouquinho sobre o como, certo? Então, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente tem que levar em consideração, primeiro, que a maior parte das pessoas elas moram nos centros urbanos, né? O artigo até fala, por exemplo, que 4,2 bilhões de pessoas vivem nesses centros urbanos, então acaba que elas são mais suscetíveis a sofrerem com as mudanças climáticas. Então, de acordo com o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, esse aumento dessas temperaturas até a atualidade acabou que já resultou em alterações nos sistemas naturais e humanos. Então, quando a gente leva em consideração cada vez mais as pessoas estão migrando para esses centros urbanos, então cada vez mais o meio ambiente acaba sofrendo com essa quantidade enorme de pessoas que estão causando essas alterações. Então, se observa também que as consequências das mudanças climáticas elas vão abranger tanto as alterações nas variáveis metodológicas, como, por exemplo, o calor. Cada vez mais a gente se depara nos noticiários com ondas de calor nos mais diversos países, né, da Europa ao Brasil, o que acaba mudando essas variáveis. O aumento e a incidência das doenças não transmissíveis, afetando diretamente a saúde dessas pessoas que são acometidas por essas variações, e as manifestações alteradas nos ecossistemas, que vão afetar indiretamente na saúde, provocando aumento da incidência de doenças infecciosas. Porque se você vai lá, altera aquele meio ambiente, né? Se você cada vez mais vai com esses processos de urbanização, então você vai estar destruindo ainda mais esse meio ambiente, e aquele patógeno, né, que antes estava, digamos assim, escondido de certa forma dentro de uma floresta ou dentro de alguma mata, acaba perdendo o seu microambiente, o seu sistema, né, o seu ecossistema, e acaba migrando para os centros urbanos e causando essas doenças. Pode passar. Bom dia, aqui quem está falando é a Lina. Vou dar continuidade ao que a Renata estava dizendo. Vou falar o segundo como. Bom, como a Renata estava falando, aproximadamente 4,2 milhões de pessoas, elas vivem em ambiente urbano. Então, essas pessoas que vivem em ambiente urbano, elas concentram as atividades econômicas e as infraestruturas construídas nesse ambiente, né? Isso de acordo com a ONU. E isso tudo vai evidenciar o impacto do clima na saúde dessas populações. Portanto, existem grandes evidências de que essa mudança em larga escala do sistema climático na Terra, ela já está afetando a saúde das pessoas. E isso pode ser visto na mortalidade, no aumento da mortalidade, e também na morbidade, que são decorrentes de extremo calor, frio, também de tempestades, enchentes, secas, da deteriorização da qualidade do ar, da água, também na mudança na ecologia de doenças infecciosas. E isso acontece por quê? Porque a grande concentração de pessoas nesse centro urbano acaba provocando maior poluição, consequentemente as águas vão ficar mais sujas, o ar vai ficar mais poluído, causando doenças respiratórias.
E tudo isso vai mudar a ecologia das doenças infecciosas, proporcionando um agravamento na saúde das populações. Pode passar, por favor. Bom dia, dando continuidade à que a Larissa falando. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que 30% dos danos à saúde estão relacionados às questões ambientais decorrentes da inadequação do saneamento básico, né, tais como água, lixo, esgoto, drenagem, também da poluição atmosférica, da exposição a substâncias químicas e físicas, dos desastres naturais, dos vetores biológicos, né, como os vetores hospedeiros, reservatórios, dentre outros. A população humana, sob influência das mudanças climáticas, ela vai acabar apresentando efeitos de origem multicausal, de forma exacerbada ou intensificada. E exemplos desses efeitos podem ser observados na relação entre as taxas de hospitalizações por asma e variáveis meteorológicas, que a cada incremento na unidade de umidade relativa correspondeu a um aumento de aproximadamente 5% na taxa de hospitalização por asma por mês, de acordo com o artigo. É possível afirmar também que existe uma associação positiva significativa entre as taxas de internações por doenças diarreicas infecciosas e o nível dos rios decorrente do aumento de precipitação, sendo que para cada aumento do nível do rio ocorre um aumento de 7% nessas taxas. De acordo com dados também da pesquisa, o risco de ocorrência de leptospirose foi maior nos municípios que decretaram inundações em relação aos que não decretaram, independentemente do tamanho da população, ou seja, a incidência de leptospirose ela aumentou na medida em que cresceu o total de inundações dos municípios. Então, isso acabou evidenciando a possibilidade do aumento da leptospirose como fruto das mudanças climáticas. Então, dessa forma, há evidências sólidas de que as mudanças climáticas e ambientais globais, elas podem exacerbar os problemas de saúde existentes e estender as áreas de população sob risco. E para entendermos as relações entre clima e saúde humana, a gente tem que analisar um dos aspectos mais importantes, né, que é o que diz respeito à análise da vulnerabilidade socioambiental da população. As condições sociais, tais como situação de moradia, alimentação, acesso a serviços de saúde, são fatores que aumentam essa vulnerabilidade de populações expostas aos episódios das mudanças climáticas, que, somados à exposição a poluentes atmosféricos, poderá apresentar efeitos sinérgicos com agravamento de quadros clínicos. Pode passar. Bom dia, aqui é a Ilana. E para justificar, então, a importância desse estudo, os estudos de correlação entre a saúde humana e os efeitos das mudanças climáticas é de extrema importância, pois os cenários futuros serão consequências de alterações nas temperaturas e nos índices de precipitação, é o que as meninas falaram no decorrer dessa pesquisa. Portanto, a compreensão de como serão esses impactos é fundamental para mitigar e preparar estratégias de adaptação às mudanças nas áreas epidemiológicas e socioeconômicas. Os fatores que determinam a vulnerabilidade da população às mudanças climáticas na saúde persistem e só poderão ser reduzidos através de políticas públicas de médio a longo prazo. Então, é evidente que a gente realmente tem que fazer pesquisas relacionadas à produção de energias mais limpas para haver um impacto menor na natureza, evidenciando também um impacto menor nas doenças, tanto na mortalidade quanto na morbidade dessas doenças. É isso, pode passar. Se houver alguma pergunta, a gente agradece. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou.